Olá, pessoas maravilhosas! Estamos aqui num vídeo diferente hoje, eu com toda a minha família. Essa daqui é minha filha linda. Como é que é seu nome, filha? A mãe da Mata. E esse aqui é o maridão. Nentes. Mesaque. Nentes. E nós estamos aqui para falar com vocês sobre algo muito interessante. Olá, Maria. Gente. Então, gente, como eu tava falando, eu tirei esse vídeo hoje pra fazer um vídeo mesmo que motivacional pra vocês. A partir de uma conversa que nós tivemos no café da manhã. Nós, no café da manhã, gostamos de conversar um pouquinho e eu achei interessante trazer pra vocês. A partir de uma situação em que eu vi no meio da rua, e aí eu conversando com o Mesaque, ele começou a compartilhar comigo uma história da infância dele e que foi interessante e eu quero realmente que você escute. Então, se você está passando por algum problema, alguma situação difícil na sua casa, saiba que você tem sim uma esperança. É isso que nós queremos trazer aqui para vocês. Hoje, o meu marido fala, meu amor, hoje você trabalha em quê? Como que é a sua vida hoje? Bom, eu hoje trabalho em casa, né, através da internet. Eu, assim como a Jéssica, também trabalho no YouTube, gravando vídeos na parte de tecnologia e criação de sites. E hoje posso dizer que a minha vida é um céu aqui na Terra, né? Maravilhosa em relação a todos, de fato, todos os sentidos. Mas nem sempre foi assim, né? Não mesmo. Mas hoje, graças a Deus, está tudo bem. Eu quis que ele falasse para vocês um pouquinho dele agora, para vocês realmente entenderem. Eu passei numa rua aqui na cidade onde nós estamos morando e tinha uma família que há alguns dias está pedindo alimentos, né, e tudo mais. Uma família inteira com filhos, né, o casal e com filhos. E eles ficam ali o dia todo naquele lugar. E eu comentei sobre alguma coisa, né, com o Mesaque. E foi onde ele compartilhou comigo algo. E eu queria que ele compartilhasse com vocês também essa história dele. Compartilha aí, meu amor. Começa lá do início. Começa do começo. Que nem eu falei assim, será que essa família, ela tá... não tem casa? Porque eles estão, né, o dia todo ali. E infelizmente a gente tá vendo muito isso ultimamente, né? Na verdade, são refugiados, né, de outros países até. Na verdade, a gente estava conversando sobre dinheiro, sobre o quanto é bom, o quanto pode ser ruim, as coisas do dinheiro que geralmente a gente conversa cotidianamente, né? E aí ela citou, né, que a situação dessa pessoa, dessa família, uma família com criança pequena, estava uma cabaninha, né, numa sombra, na rua, pedindo ali coisas para poder se sustentar. E o quanto isso é trágico, o quanto isso mexe e deve mexer com a gente de alguma forma, né? A gente, principalmente eu, na minha situação, que vim de uma família muito, muito, muito pobre, nunca passei fome, graças a Deus, mas sempre tivemos muitas dificuldades. Para você ter uma ideia, eram 5 pessoas, né? 2 homens e 3 mulheres, com um pouco de diferença de idade um para o outro. Crianças, né? E minha mãe, ela criou nós todos sozinha, no sentido de que ela não tinha parceiro, né? Lógico, sempre tem a ajuda de pessoas, amigos, familiares, mas ela sozinha. E nós sempre moramos entrando agora na história que toca no sentido que nós falamos hoje de manhã. Nós sempre moramos de favor, como eu disse, uma família muito pobre. E na penúltima casa que nós moramos de favor, eu era adolescente, eu devia ter entre 12 e 15 anos no máximo. Minha mãe, ela sempre trabalhou no japonês. Ela sozinha, né? Meu pai faleceu, eu tinha pouco mais de 1 ano. E como eu disse, sozinha, criou nós tudo trabalhando na roça. Porque ela não tinha estudo, não tinha nada e era esse o caminho que ela tinha seguido, né? Mas ela sempre cuidou de nós muito bem. E nós não tínhamos muitos recursos, né? Como eu disse para ela, chegava no primeiro dia do pagamento, ela fazia uma compra mensal, a gente tinha um iogurte para cada, uma maçã para cada. A gente comia ali e depois acabou. O resto do mês era desenvolver ali o que ia acontecendo. Nós morávamos em chácara, tinha muita fruta, muita coisa assim. E sempre foi muito, 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 muito difícil. Porém, uma coisa que me tocou muito e foi a parte que eu compartilhei com ela, quando ela falou dessa mulher
lá no semáforo. Eu só lembro da minha mãe uma vez, porque, como eu disse, nós morávamos de favor e essa pessoa que era pela qual favoreceu nós, né, com a casa lá, ela pediu a casa de volta. E aí minha mãe ficou assim, meia... Eu hoje percebo isso, no tempo não, mas hoje eu percebo o quanto ela estava desesperada. Porque eu tenho uma filha e uma esposa, nós nos ajudamos e cuidamos da nossa filha. Naquele tempo era ela sozinha com 5. Imagina. Na roça e ainda mulher, você sabe que tem, de certa forma, um desprivilégio em alguma coisa. Então assim, ela foi pedido, né, a casa, e ela chegou uma vez e eu estava ouvindo, ela não falou pra mim, mas eu ouvi, que ela falou que não sabia mais o que fazer. O que ela ia fazer era pegar nós tudo, colocar na carretinha, porque ela trabalhava carregando verdura, aquelas coisas também, colhendo, produtor rural, né? E ela ia pegar a carretinha do japonês, que ela trabalhava com o japonês tinha um cerrado logo perto. Ela falou, nós vamos pegar nossas coisas e vamos pro cerrado. E aquilo ali, hoje eu vejo o quanto aquilo ali foi terrível, mais pra ela, é claro, mas eu morria de vergonha. Eu falei até pra minha esposa que nós é adolescente, criança, parece que não tem, um tanto ingênuo, né? E eu ficava morrendo de vergonha. Eu ficava pensando assim, nossa, como é que os meus amigos da escola, como é que os meus amigos vão ver a gente morando no mato, morando no cerrado, que tinha um cerrado lá perto, que foi esse pela qual minha mãe queria levar a gente. Só que assim, antes de acontecer isso, porque ela ia fazer mesmo, porque não tinha solução, e você sabe que quando você precisa fazer algo e você está na responsabilidade, você tem que fazer, por mais que seja doloroso, né? Então, essa foi a penúltima casa que a gente morou de favor. Depois nós moramos numa outra casa que foi de favor também, de que o irmão da nossa igreja lá cedeu pra gente morar. Moramos uns 2 anos e futuramente minha mãe comprou um lote, foi pagando a prestação, trabalhando no japonês, até que construiu uma casa simples e nós mudamos pra lá. Mas isso já era maior de idade, pra você ter ideia. Então foi aí uns 3, 4 anos ainda nessa luta, nessa dificuldade. E às vezes eu conto isso assim, não é nem por tristeza, né? Mas sim pela diferença, né? Porque você só percebe a diferença quando você tem um contraste, né? Eu estava numa situação dessa, não tinha onde morar, nós éramos 5 irmãos que nós tínhamos sim o que comer, como eu disse, não passávamos fome, mas era sempre ali contado as coisas. E hoje, graças a Deus, não só eu, mas minha família toda, nós temos assim de sobra, né? Temos para nós, temos para ajudar a quem a gente acha por bem ajudar, e nos tem por sobra, graças a Deus. Tudo isso devido, lógico, a vários fatores. Porque às vezes você, como já começou aqui o vídeo, você pode pensar, pra mim não tem jeito. Eu não tenho nenhum favorecimento, eu não tenho nenhum parente empresário, eu não tenho ninguém lá dentro da área política que possa me ajudar. E às vezes a gente sempre foca naqueles que podem nos ajudar. E esquecemos que nós mesmos somos o maior ajudante de nós mesmos. Porque assim como nós somos os nossos próprios e maiores inimigos, nós também somos os nossos próprios e maiores agentes de libertação, de mudança, de qualquer coisa. Eu mesmo, como eu disse, esse é um caso. Se for contar aqui todos, nós fica aqui dias e dias. Às vezes eu compartilho com ela algumas coisas que realmente eu contando assim não parece grande coisa. Mas quem passou, ou se você está passando por algo parecido, pode ser terrível. Você pode estar até chorando aí, porque você está sentindo que é como se falasse com você. Porque a maioria dos brasileiros são assim. Muitos não têm uma estrutura familiar, muitos não têm pai ou não têm mãe, ou estão separados. Outros não ganham o suficiente para poder ir comer uma pizza. Ontem nós comemos uma pizza aqui, nós tínhamos comida tudo ali, mas nós pedimos uma pizza. Por quê? É para se mostrar? Não é de forma alguma, é porque hoje nós podemos, graças a tantos fatores. Primeiro a Deus, com certeza, principalmente, e depois há uma luta ferrenha que a gente teve em querer mudar, igual disso, eu tô contando aqui como é que era, e nós casamos, nós não tinha nada, a única coisa que nós tínhamos era um lote, mais nada. Inclusive, se vocês quiserem também saber um pouco assim, da nossa história, para não ficar longo, esse vídeo, deixa aqui no comentário que a gente traz também para vocês, que foi história mesmo assim de superação, a nossa história também desde o início até hoje. A gente olhar onde a gente chegou, tudo que a gente tem, é algo assim
extraordinário e gratificante para nós. Chega a ser um milagre, eu posso dizer. E eu falo pra ela constantemente isso, que a minha vida hoje, quando eu olho pra mim, é um milagre. Sem sombra de dúvida. É verdade. Isso que ele falou é um pouco da história dele, né? E o que eu mais me surpreendi também, por quê? Porque nós também já passamos algumas coisas. Ele falou que o café da manhã dele, às vezes era só o café. É porque nós falamos sobre muitas coisas, né? Entrou numa história e eu expandi para várias outras. Se eu contar todas em detalhes aqui, nós estamos enrolados. Mas esse aí que ela falou é o seguinte, nós acordávamos de manhã, não tinha pão com mortandela, pão com queijo hoje, ovo. Porque hoje a gente tem um café vasto. Geralmente é ovo, é um pão de queijo, é um pão, cuscuz. O que a gente quiser, a gente come, graças a Deus. Mas a maioria dos nossos cafés da manhã, da minha família, era assim. A gente acordava, minha mãe acordava cedinho, ela fazia no máximo um café preto ali. Eu falo café preto porque não é café da manhã, né? É só o café em si mesmo. E ela ia trabalhar no japonês e nós acordávamos ali depois. Cada um pegava a sua xícarazinha, tomava o seu café e pronto. Às vezes, eu misturava farinha com açúcar e comia. E algumas vezes, não sei se você fez isso ou se é só da minha família, mas nós pegava arroz da janta, arroz salgado mesmo. Colocava no copo, colocava leite, açúcar e mandava pra dentro. Era uma maravilha, para nós era o nosso arroz doce, né? Dentre outras formas que nós tomava café. Não tinha esse ritual que a gente tem hoje de comprar pão, de às vezes pão com queijo, às vezes uma fruta, né? Sempre como uma fruta, alguma coisa assim. Não tinha isso não. Carne, né? Tinha em todas as refeições? Tinha sim, nós, em todas não, né? Mas o que eu me lembro, é lógico que não é 100% de tudo, mas eu lembro que a gente comia sim carne, só que não era com fartura. A gente tinha muita carne porque a gente cuidava também de galinha, porco, essas coisas, então sempre tinha, né? Porque a gente mesmo tratava, a gente mesmo cuidava, né? Tinha, não comprava, quero dizer é isso. Mas nunca passou fome. Mas eu acredito que a gente não passou fome porque a gente morava sempre em chácara. Aí tinha muita fruta, muita verdura, animais, esse tipo de coisa. Também, né? Se nós morássemos na cidade, talvez sim, nós teríamos passado fome. Porque pense, hoje eu tiro por mim, eu, minha esposa e minha filha. É um custo muito alto. Aí eu fico imaginando minha mãe mais 5, ou seja, 6 pessoas. E só ela trabalhava. E cuidava de todos os filhos, né? Depois eu fui trabalhar, meus irmãos, nós sempre trabalhava desde pequeno, assim. Mas na maioria do momento era sempre minha mãe. Então, assim, foi muito difícil. Hoje eu vejo que foi muito difícil. No tempo que é menino, né? Tudo é brincadeira, não tem maldade, ingenuidade, na verdade. A gente era ingênuo. As crianças são assim. É que nem ele falou pra mim, ele falou assim, nossa, naquela época, se eu imaginasse, eu falei, você era criança, você não tem noção de nada, né? De ficar pensando, que nem ele falou que tinha vergonha, né? E tudo Hoje mais. Eu me envergonho da vergonha que eu tinha. Mas ele era criança não tem isso. A criança quer socialização, a criança quer brincadeira, ele não entende. Né? Que nem ele falou também que ele ia vender vassoura na rua. Isso, né? É outra história, né? Não, mas ele ia vender vassoura na rua. Minha mãe fazia vassoura também. O tempo que ela tinha, que era quase nada, tempo extra ao trabalho, ela fazia vassoura de palha mesmo, do cerrado. E pedia para nós vender. E eu odiava aquilo eu odiava com toda a minha força. Eu sempre fui muito tímido, então eu tinha muita vergonha, né? Aí nós saía gritando, vassoura! Nas ruas das chácaras para poder vender, né? Para ajudar em casa. Hoje eu me envergonho da vergonha que eu tinha. Hoje eu sairia com todo prazer, até porque há pouco tempo, né? Minha mãe, ela se foi, né? Ela faleceu. E a gente fica pensando nisso, né? No quanto a gente poderia ter sido melhor. Né? E às vezes você ainda hoje, para não se arrepender do passado, pode fazer hoje, né? E a essência, na verdade, desse vídeo é que você pode mudar com o que você tem, não importa. Se pra mim foi tão difícil e hoje Deus me abençoou com um carro novo, uma casa nova, uma família maravilhosa, minha filha estuda escola particular e é tudo do bom e do melhor. Foi porque, primeiro, Deus, né, teve misericórdia de nós. E segundo, porque nós ralamos pra caramba. Eu passei noites e noites trabalhando, até hoje trabalho muito. Minha esposa trabalha muito, né? Por quê? Porque a gente sabe onde quer chegar. E talvez seja aí uma chave importante, né? Você definir o que você quer. Porque um ditado muito popular por aí, e que é fato, eu acredito nisso, é que se você não tem um caminho definido, qualquer um que você for é satisfatório, porque você não tem um objetivo, né? Então a primeira coisa é o que você quer, né? Define o que você quer
E a partir disso você traça um projeto, sei lá, um plano para poder chegar nele, né? Então eu sempre quis, falei para ela, eu sempre quis ser rico. Eu falava, eu vou ser rico, um dia eu vou voltar aqui onde eu moro, nessa humildade aqui, e vou voltar com orgulho. E está acontecendo, Deus está nos abençoando a cada dia, né? Então, assim, quando você quer uma coisa e você corre atrás dela, você consegue, né? Independente de quem você seja, do que você sabe, né? Porque hoje em dia a facilidade da internet, quando eu falo facilidade, não é esnobando, não é dizendo que é fútil. Não, a facilidade de você se conectar, de você aprender, de você criar um negócio. Eu mesmo falo para ela constantemente que graças a Deus, e segundo a internet, porque se não fosse a internet, eu não me daria bem com um negócio onde eu tinha que tratar com pessoas, né? Gerenciar pessoas ali no sentido... uma empresa, por exemplo, de roupa, uma empresa de sapato, uma empresa de mercado, porque tem alguns problemas, né, comigo que eu ainda não consegui resolver. Muito timidez. Tímido, já com a internet, não. Com a internet, eu tenho, por exemplo, se eu falo uma besteira no vídeo, eu posso editar, entende? Se eu esqueço uma coisa, eu posso acoplar depois. Eu tô falando de vídeo especificamente, mas tem um site, tem várias formas de você gerar um negócio, né, na internet. Sim. Então, primeiro a Deus, segundo a internet, porque se não fosse isso, seria com certeza difícil. Então, você se acha. Tem gente que adora pessoas, né? Pode fazer um negócio em outra área também, não importa. Mas o que eu sei é que você pode. Porque eu falo pra ela que se eu tô aqui hoje, não cheguei ainda, no final, porque o final só quando acaba, quando morre, eu quero dizer isso, né? Mas eu tô longe daquilo que ainda planejo, né, constantemente. Mas eu já tô num nível que eu olho pra trás, é muito, muito bom. Eu já cresci bastante, né, em todas as áreas. E isso... né, graças a Deus, a internet, e é lógico o nosso esforço, porque existe a situação, as coisas em si, o meio, e existe você. É lógico que você não pode alterar o meio, mas você pode se alterar. Sim, né? Você pode se desenvolver, você pode aprender, você pode mudar. E é nisso que a gente tem que se alegrar, né? Porque os outros a gente não tem como mudar, né? Coisas que você não pode. Mas a gente, e aí a gente mudando, as coisas que estão ao nosso redor, que estejam ao nosso alcance, acabam mudando também, né? O intuito mesmo, assim, desse vídeo era trazer esperança para você, né? De você perceber que não importa, na verdade, nesse negócio não importa, né? Não importa no sentido que você é maior. Sim, importa saber que você está passando por essa situação e você deve reconhecer isso. Porém, não deve deixar isso te abater, acabar com você, fazer com que você desista. Jamais. Ao contrário, é você ter sempre em mente aquilo que você quer, aonde você quer chegar. Por isso, né, a gente tinha um quadro de visualizações, né? Lembra? Tinha os planos, o objetivo, né? Isso, que é um quadro onde você coloca as coisas que você quer chegar. Para você visualizar somente. Isso, para você visualizar, sempre tá lembrando ali o que você quer, né? E correr atrás daquilo, o que você precisa fazer para você chegar naquele lugar. O Mesaque... Esse negócio de lembrar é interessante porque a pessoa fala, isso é bobeira. Não é mágica, não. Esse negócio de visualizar é para você não esquecer, porque quantas vezes me diz você, não chegou no final do ano, fez várias promessas, não, vou emagrecer, não vou entrar na faculdade, não vou criar meu próprio negócio, e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, você esqueceu e deixou por isso mesmo. Por quê? Porque você não tinha algo que te lembrasse. Se você tiver um quadro onde você tem exatamente o que você quer, aquilo vai te perturbar. Ou você joga ele fora e desiste, ou você vai fazer. Porque aquilo vai te perturbar todo dia. Para você, né, ficar ciente do que você tem que fazer. Verdade. Então, do jeito que você está aí hoje, talvez você esteja desanimada, nós queremos falar para você... Ou desanimado. Ou desanimado. Nós queremos falar para você, para que você não se afunde nesse desânimo, tá? Se você precisar chorar, chore, isso é importante. Menos se for homem não chora. Não chora nada. Então, lute por aquilo que você quer, acredite, né? Por mais difícil que esteja, às vezes, sua situação, você pode chegar a alcançar coisas grandiosas, né? Hoje nós estamos vendo coisas, e não estamos falando isso de forma, sabe,
como é que fala? De A altivez, se gabar, né? Não, Não. é a forma de motivar. Motivar, exatamente. O que eu converso sempre com ele, isso, o que a gente puder fazer para passar isso para você, para que você acredite que você pode sim melhorar a sua situação, melhorar a sua família, lutar pela sua família, sabe? Mais do que tudo e qualquer coisa. Faça isso e nós queremos também utilizar esse meio aqui, a internet, para te mostrar, para conversar isso com você, te dar aquele ânimo de que você pode sim alcançar os teus desejos, os teus sonhos, né? De que essa lágrima que cai hoje seja algo que vai te fortalecer para que mais na frente vai ser lágrimas de alegria. Como nós também já vivemos alegrias, né? E vivemos tristezas também, vivemos desafios aqui, eu já falei aqui no canal. Esse ano mesmo não foi nada fácil, né? Esse ano foi difícil. Foi difícil, mas nós também tivemos esse ano outras conquistas, este ano ainda, então vai entender, né? Mas a nossa fé está em Deus, o nosso coração permanece em Deus e nós cremos nisso, clamamos isso e fazemos a nossa parte, que isso que é importante, né? Tem a parte que é de Deus, né? Da gente clamar, confiar, acreditar, e a nossa parte, que é ir lá e fazer, né? Então, seja qual for... Eu acredito que a maior parte é sua. Deus, ele... Já fez tudo. Já fez quase tudo, né? Ele te deu um corpo... Assim, é lógico, a maioria das pessoas, não vou generalizar, um corpo saudável, uma mente saudável, né? Às vezes você tem uma condição básica de vivência, então ele já te deu. Agora, daí pra frente, você tem que se esforçar mais do que os outros. Uma coisa é certa. Certa. É mais um ditado aí que você pode pendurar ele mesmo no seu quarto, né? Se você fizer a mesma coisa que os outros fazem, você vai ter o mesmo resultado. Você tem que ser diferente. Você tem que estar acima. Você tem que fazer, como se diz, o diferencial, né? Se todo mundo acorda cedo, vai pro trabalho, reclama da vida, volta, come, dorme, no dia, mesma coisa, e você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo. Como mudar, Mesaque? É isso aqui, ó. Você está aqui ouvindo a nossa história, um pedacinho dela, e sempre nós propõe uma mudança. Que nesse caso, como eu disse, a internet. Pesquisa sobre a internet, né? Como você pode melhorar de vida, como você pode criar alguma coisa, né? Não só a internet, mas qualquer outra forma. Mesaque, não tenho tempo. Eu também não tinha. Como eu disse, eu trabalhava na roça. Minha mãe trabalhava na roça, depois eu passei a trabalhar, nós tudo. E era isso, eu ia viver na roça até hoje se eu tivesse com o pensamento de sempre fazer a mesma coisa. Arrisca, se você perder, se você errar, se você falhar, você volta, né, reabastece e tenta de novo. Quantas vezes nós não criamos negócio, fotografia, de roupa, nós quebrou. Foi. No nosso casamento, quando nós começamos, nós namorávamos ainda, né, também, eu já tinha criado negócio e não deu certo. Não deu certo e por quê? Que eu não desisti, porque eu sei o que eu quero, porque eu sei até onde eu quero chegar, né? Eu não sabia como, sinceramente eu não sabia como, mas eu sabia que eu queria, então eu corri atrás. Então é isso, né? Senão a gente tem muitas histórias para contar, verdade, se a gente contar tudo em um vídeo fica ruim, né? E se você gostou desse tipo de vídeo, onde a gente compartilha uma história e traz, é lógico, um ensinamento com isso, dicas, né, deixa nos comentários, tá? Deixe nos comentários, e se você conhece alguém, com certeza, que já passou ou está passando por uma situação como essa, manda o link lá no WhatsApp dessa pessoa, pessoal mesmo, não manda em grupo não, manda lá para ela. Por quê? Porque isso aqui pode fazer a pessoa aquecer o coração ao ponto dela mudar. Imagina, você compartilhou um vídeo e esse vídeo mudou uma pessoa e a pessoa mudou de vida. Olha só, você foi um canal importante para que isso aconteça. Não só nós aqui do lado de cá, mas você aí também do lado de lá, ou talvez essa pessoa seja você, né? E deixa nos comentários também se te instigou, se te ajudou de alguma forma, se te, né, aqueceu mesmo o coração para você, né, abriu isso, motivou de alguma forma, né? O canal não é meu, mas eu tô pedindo, tá? É isso aí, tá certo, amor, olha aí, aprendeu direitinho. Então é isso, lindonas, espero realmente que vocês tenham gostado. Se você é nova por aqui, se inscreve aí no canal para você receber novos vídeos. Deixa o seu like, não esquece, né, também, que isso ajuda bastante. E sempre que vocês quiserem aí, pede que eu vou estar trazendo novos vídeos assim para estar ajudando vocês o máximo que puder, tá bom? Acabou? Só faltou falar, acabou, Jéssica? Só faltou isso. Não. Fala. Já acabou, Jéssica? Acabou, Jéssica? Dá tchau lá pro pessoal lá. Tchau. Fala. Bom, gente, tá aí. Tchau! Um beijão. Tchau, galinha!
Tchau, gente. Até a próxima. Que Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? Valeu, tchau, tchau.